Fala pessoal, o respeito com o Vasco voltou, hein? O Vasco agora ele está quem está comandando todas as negociações sobre direito de imagem e muito mais. O Vasco que agora vai ter aí seus jogos transmitidos em 3 plataformas ao mesmo tempo. O Vasco está retomando aquele respeito que nunca deveria ter acabado. Vamos dar uma olhadinha aqui no que foi que o Nicola falou sobre isso. Sim, pessoal, mas antes de começar o vídeo, eu queria saber aqui de vocês a sua opinião, qual nome vocês gostariam que eu colocasse aqui neste canal. Deixa aqui nos comentários o melhor nome eu vou colocar aqui no canal, tá certo? E agora vamos para o vídeo. Para falar agora sobre o Vasco, que tornou oficial um acordo com o SBT, era um namoro que vinha acontecendo nos últimos dias. Dessa maneira, o Vasco terá 3 emissoras diferentes transmitindo seus jogos no Campeonato Carioca sempre que o Vasco for mandante. Já era assim com o Sport TV, na TV fechada, com a Cazé TV no YouTube e também agora com o SBT. A emissora do Silvio Santos fechou um acordo até o fim do Campeonato Carioca com o Vasco. Primeira transmissão marcada para 25 de janeiro, o jogo contra o Madureira. Sempre que o Vasco atuar em casa, serão essas 3 emissoras que apresentarão os jogos do Cruz Maltino. O Vasco afirma que com esse pacote vai ganhar mais do que seus concorrentes, Botafogo, Fluminense e Flamengo, em relação aos direitos de transmissão do Campeonato Carioca. A última do Vasco, antes da gente mudar de assunto, Orelhano, que fez bom jogo na vitória do Vasco contra o Boa Vista, na estreia do Campeonato Carioca, tem muitas ofertas e sondagens. Oferta oficial dos FC Cincinnati, time dos Estados Unidos, e sondagens de times argentinos como Independiente, Vélez, Tajeres e San Lorenzo. Pois bem, pessoal, tá aí. O Vasco agora não está mais sendo submisso a Plim Plim, né? Já que você me entende, o Vasco não vai transmitir nenhum jogo lá no canal oficial, na TV aberta deles. Vai ser transmitido aí na Cazé TV. TV fechada será no Sport TV, que é deles, mas é TV fechada, e no SBT em TV aberta. Então o Vasco não está mais submisso às migalhas que a Plim Plim dava, né? Para o Vasco. E agora vamos dar uma olhadinha aqui no que foi que o jogador que acabou de chegar no Vasco aí falou sobre o que ele está querendo aí nesse grande clube que é o Vasco da Gama. Primeiramente, boa noite. Estou muito feliz de estar vindo para o Vasco. Acho que todo jogador sonha em jogar em clubes grandes. E o Vasco é um clube gigante. Estou muito feliz, minha família está muito feliz. Sobre essa questão física, eu acho que tinha um tempinho que eu não jogo, tem um tempinho. Estou ainda um pouco sem ritmo de jogo, mas acho que com a adaptação, com os treinamentos, isso logo muda. O Emiliano falou muito bem de você ontem na coletiva após a vitória do Vasco sobre o São Lourenço. Como é que foi então a negociação? Você chegou a conversar com a comissão técnica? Como é que se deu esse desfecho, essa negociação até a chegada do Vasco? Cara, sim, meus representantes falaram que eles tinham me procurado. Recebi uma ligação também do Alexandre, me falando do projeto. Logo já gostei muito da ideia. Acho que, como eu falei, o Vasco é um time gigantesco. Acho que todo jogador sonha em jogar em clubes grandes como o Vasco. Então, estou muito feliz. Espero que eu possa fazer um excelente trabalho aqui e representar muito bem a torcida vascaína. Finaliza aí mandando um recado para a torcida, então, para os torcedores que te conhecem, para os torcedores que não te conhecem, enfim, manda um recado para a torcida vascaína nesse momento. Cara, eu tenho para falar que espero que esse ano e o tempo que eu tiver aqui seja muito abençoado. Espero que eu possa conquistar vários títulos, conquistar todos os nossos objetivos e quem sabe meu nome entrar na história do clube tão grande, ficaria muito lisonjeado. Pois bem, pessoal, essas daí foram as palavras do Adson, né? Que acabou de chegar aí no Rio de Janeiro para jogar no Vasco. Acredito que as coisas vão dar muito bom aí para ele, né? Vão dar muito certo aí para ele no Vasco. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no que foi que o Edmundo falou sobre o Orediano, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Nada melhor do que ninguém para falar sobre essa situação do Orediano do que o Edmundo, que já viveu essa situação aí de estar num clube e não querer mais jogar naquele clube e tal. Vamos dar uma olhadinha aqui no que foi que as palavras do Edmundo sobre essa situação do Orediano. Bom, Gui, eu já vivi uma situação muito parecida com a do Orediano, né? De querer jogar e o técnico insistir em me colocar no banco, né? Foi logo quando eu cheguei na Fiorentina e eu vinha de um campeonato maravilhoso de 97 e eu não aceitava, achava que a Fiorentina era um time médio, enfim, e que eu não podia ficar no banco. Mas depois eu fui entender, com o passar do tempo, que existia uma estrutura tática, existiam jogadores que estavam lá há muito tempo, e o técnico, para não perder o grupo, foi me inserindo aos poucos. Eu acabei sendo
é um grande destaque no futebol italiano, jogando todos os jogos, sendo titular. Eu acho que houve a possibilidade até, né, quer dizer, o Fluminense até fez uma proposta para comprar o Orediano, então o problema não é o Rio de Janeiro, o problema é jogar mesmo, né? Agora, não deveria ser um problema o diálogo, já que o técnico e o auxiliar técnico são argentinos, né? Então acho que eles deviam sentar, bater um papo e um explicar para o outro qual é o problema, né? Acho que o técnico tem todo o direito de escalar quem ele quiser, os melhores, enfim, dentro de um sistema de jogo, mas o que me parece é uma insatisfação por querer jogar mesmo, para um menino que era titular quando jogava no Vélez e que quer jogar. Essa coisa de eu quero ir embora não é tão simples. Não é tão simples assim. Foi feito um investimento gigantesco, os salários estão rigorosamente em dia, e isso tem que ser respeitado. Claro que se alguém vier aqui hoje e pagar a mesma cifra que o Vasco pagou por ele, acho que aí o Vasco vai liberar, porque não tem um porquê de um cara ficar insatisfeito. Mas essas oportunidades vão dar para ele a chance de mostrar que o Ramon Dias está errado, né? Que a torcida do Vasco está errada, de que ele é bom para caramba mesmo e que... Pessoal, só rapidinho aqui, deixa aqui nos comentários a sua opinião, que vocês acham que a torcida, vocês, torcedores, né? Na minha parte, depois eu falo sobre isso, mas se vocês aceitariam que o Orediano continuasse no Vasco e jogasse no time do Vasco. Na sua opinião, vocês acham que ainda tem clima para o Orediano ainda continuar no Vasco? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e agora vamos continuar aqui. A insatisfação dele faz sentido. E acho que ele deu um bom cartão de visita, acho que ele jogou bem. Dentro da normalidade, né? Primeiro jogo da temporada, sem nenhum entrosamento. Enfim, um calor gigantesco que tem feito na cidade do Rio de Janeiro. E eu acho que tudo isso aí tem que ser levado em consideração no primeiro jogo do ano. Acho que após essa atuação, ele mesmo pode rever as suas vontades, seus desejos e provar para o Ramon Dias que é dentro do campo que ele vai conquistar de novo o espaço que ele perdeu. Ninguém tirou dele, né? Ele chegou ao Vasco com uma grande contratação, uma das maiores da história do clube. E certeza absoluta que os técnicos, né, no caso, o primeiro e depois o Ramon Dias, claro que queriam botar ele para jogar. Só que na única partida boa que ele fez, não é só pelo gol, não, né? Que foi o jogo contra o Cuiabá, ele acabou quebrando o braço, e ali ficou uma história muito mal resolvida, né? Dizendo que os médicos do Vasco queriam operá-lo, e ele optou pelo gesso, e colocando o gesso, ia tirá-lo do restante da temporada. Ficou esse mal-entendido, e quando acabaram as férias, veio essa história de que ele estava insatisfeito e queria sair. Eu acho que tem muito disse-me-disse nisso tudo, né? E a oportunidade foi dada e eu espero que ele agarre. Pois bem, pessoal, tivemos aí hoje tivemos aí um bom destaque aí, tivemos o início, o respeito do Vasco voltou, o Vasco agora não está mais sendo submisso à emissora que quer pagar migalhas para o clube, com direito de transmissões, ganhando rios de dinheiro em cima e pagando migalhas aí e disputando com outros times, né? Dando mais dinheiro para outro time do que para o Vasco. E o Vasco agora já começou a se impor, já começou a mostrar a sua grandeza em não ser submisso a essa emissora. Digamos assim que agora o Vasco vai ter seus jogos transmitidos em 3 canais diferentes, lógico, quando o Vasco for mandante, porque você só pode negociar o seu mando, né, de transmissão. Não, se o Vasco for enfrentar um Volta Redonda, o mando de campo for no Volta Redonda, vai passar na emissora, porque o Vasco não tem direito de fazer isso, porque ele não vai ser o mandante. Mas quando o Vasco for o mandante, ele vai ser transmitido em outras emissoras e não na emissora que quer só sugar o dinheiro desses times carioca, principalmente do Vasco, né? Então o Vasco vai jogar na Cazé TV, no YouTube, vai jogar na SBT e vai jogar na TV fechada no Sport TV. Então,
Para isso, o Vasco vai arrecadar uma boa quantia em dinheiro aí em termo de transmissão. Então, juntando esse pacote, o Vasco vai ser um dos times cariocas mais bem pagos desse campeonato carioca. E, logicamente, as coisas podem ser que melhorem o ano que vem se outros times também fizerem esses mesmo acordo. E, lógico, a emissora vai ter que ver, vai ter que refazer os seus conceitos e dizer: vou ter que pagar mais dinheiro para esses clubes, porque senão eles vão findar falindo a nossa emissora, né? E é o intuito, né? Esses caras que só querem sugar o dinheiro dos times. Temos também no segundo vídeo que a gente falou aqui, a gente reagiu, foi a chegada do Adson. O cara que está chegando aí, acredito que ele vai sim conseguir o seu espaço como titular no time do Vasco. A gente tem que ver aí como é que ele vai ficar quando ele começar a treinar, fizer tudo ali, começar a treinar com o time, como é que ele vai ser, jogar com o time também, né? Como é que vai ser a sua desenvoltura dentro de campo. Acredito que as coisas vão sim começar a ficar bom agora, né? O Vasco que está começando a montar um time, como eu falo nos meus outros canais aqui, agora vai ser meu canal principal. O Vasco fez algo que não estava fazendo nos últimos anos, que era começar a reformular um time já quase pronto. Nos últimos anos o Vasco ia ali, mandava um jogador embora, ou mandava o time completo embora, contratava outros jogadores, e agora não. Agora o Vasco teve a base do segundo turno do ano passado, mandou alguns jogadores embora e fez novas contratações, com isso deixando o time mais forte. Acredito que será um teste para esse primeiro turno e vai investir mais ainda, mais pesado no segundo turno. Esse é o meu pensamento. Mas se tratando de Alexandre Matos, a qualquer momento pode chegar uma estrela aí no time do Vasco. E para finalizar, tivemos aí o Edmundo falando sobre o Orediano. E no meio do vídeo eu perguntei a sua opinião, o que é que vocês acham, se ainda tem espaço para o Orediano no time do Vasco. Na minha opinião, pelo futebol que ele vinha apresentando antes de chegar no Vasco, ele tem sim chances de continuar no Vasco. É um jogador muito bom. Se ele apresentar o futebol que ele vinha apresentando antes, vai dar bom, né? Ele jogou muito, né? À toa que ele é das maiores contratações do Vasco aí. Então o Vasco pagou muita grana. Deve ter tido algum mal entendido outro, mas se ele começar a jogar futebol, começar a se destacar, começar a se doar em campo e as coisas começarem a dar certo, fazer gols, a torcida vai esquecer essa parte, vai se reconciliar com ele, e ele vai se reconciliar com o time e as coisas vão dar certo. Se tratando de polêmicas, na minha opinião, não encaixaria no Vasco, mas se tratando de futebol e o futebol que a gente sabe que ele tem, se ele apresentar esse futebol no Vasco, sim, ele tem espaço para jogar nesse time do Vasco. Ele apresentou aí no primeiro jogo, né? Fez aquela cena lá de, né, tudo mais, mas acredito que as coisas podem sim se encaixar aí entre Orediano e Vasco e as coisas derem certo. Mas se caso não, o Vasco vai sim vender o jogador e, lógico, terá um retorno financeiro em cima que ajudará muito aos cofres do clube. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!